Após a abolição da escravatura em 1888, Mococa passou a receber uma enorme quantidade de imigrantes para trabalhar nas lavouras de café. Dentre eles, a maioria italianos, que somavam entre 9 e 10 mil. As primeiras levas de imigrantes chegaram à região em 1890, quando uma estação de trem em Mococa passou a integrar outras fazendas da região. Enquanto alguns trens saíam carregados de sacas de grãos, outros retornavam lotados de italianos, dispostos a trabalhar na lavoura. Mococa, terra escolhida na época para um futuro melhor. A migração italiana foi importante não só para Mococa, para o estado de São Paulo todo. Mococa também sofreu essas consequências. A família, o imigrante italiano, ele se fez presente não só como um trabalhador eficiente, mas trouxe também uma cultura diferenciada para a cidade. Eles que começaram as atividades artísticas e culturais em Mococa. Com a chegada da mão de obra italiana, Mococa tornou-se um lugar próspero, de uma arquitetura requintada. O imigrante italiano, trabalhador da fazenda, da cidade, foi também construtor de toda a arquitetura, que foi fundamental no desenvolvimento de Mococa em todos os sentidos: econômico, político, social e cultural. Na pequena e refinada Mococa, os imigrantes que fizeram história na evolução da cidade estão Bruno Jorge, Giovanni Zamarian, Pasquale Louis Gagliar, Alexandre Cunali, Gerardo Bozani e outros. E conhecer um pouquinho mais de cada um deles é voltar às nossas origens. Na década de 1890, ainda no início da imigração, Mococa já contava com 42 armazéns, sob a administração de alguns italianos, experientes no comércio. Os donos de alguns comércios levavam à cidade produtos sofisticados, antes restritos às maiores cidades do estado. Era em lojas que as mulheres dos fazendeiros abasteciam as casas com pratarias portuguesas e muitos outros objetos. Em 1885, Mococa recebe o imigrante italiano Alexandre Cunali, em busca de novas oportunidades de trabalho, onde fundou instalações de processos artesanais com couro, o Curtume Santa Emília. O negócio foi um sucesso para o município. Meu avô vindo para Mococa, ele era casado com minha avó, Emília Niero. E a minha avó, na Itália, ela trabalhava num pequeno curtume lá de curtição de couro. Então ela viu que os açougueiros aqui jogavam os couros fora e não eram aproveitados. Daí ela convidou meu avô a começar um pequeno negócio de curtição de couro.
Mas ela é que, vamos dizer, que iniciou verdadeiramente o curtume, você está entendendo? Porque ela tinha noção artesanal de curtume. Então, esse pequena curtição artesanal de couro virou um pequeno curtume de muito sucesso aqui em Mococa. Vitorioso na atividade empresarial, lançou também mais um grande empreendedorismo para a cidade, a usina de açúcar, o que refletiu de maneira efetiva no desenvolvimento econômico do município. Depois, com o tempo, ele resolveu montar uma pequena indústria de açúcar, uma usina. E, em função dessa usina, vamos ver, nós tivemos um crescimento bastante interessante aqui em Mococa, né? Então, de certa forma, eles colaboraram para o progresso de Mococa, o crescimento de Mococa, gerando uma empresa de porte aqui, sabe? Meu avô era um indivíduo assim que ele valorizava muito a vida, né? Porque ele passou muita dificuldade na vida. E, paralelamente, ele tinha um coração muito grande, você está entendendo? Ele valorizava os empregados. Então, foram pessoas que, lutadoras, trabalhadoras e que fizeram muito por Mococa. Trouxe para a cidade a valorização. Mas, entre os italianos que fez também história na economia da cidade, foi o casal Giovanni Zamarian e Teresa Martins Zamarian, que a princípio trabalharam na lavoura de café. Em 1932, a família Zamarian montou uma oficina que produzia laços para montaria. Um dos irmãos fundou também a Organização Industrial de Artefatos de Couro, o que conquistou o mercado nacional. O meu pai veio para cá com a minha avó, você entendeu? E aqui ele começou a trançar, que eles já faziam isso na roça. E a trança foi evoluindo com a guerra que veio em 45. A guerra paralisou tudo, ninguém podia andar de automóvel e tal. O caminhão tinha só 5 litros de gasolina para poder andar, entendeu? Era o tal de esforço de guerra, entendeu? Então, começou a evoluir o negócio de trança. Olha, tudo que fazia era pouco ainda. Vendia-se tudo. Mococa para nós tem que ser guardada com muito carinho no coração, porque aqui nós conseguimos nossa liberdade financeira, entendeu? Mococa para nós foi uma bênção. Até hoje, algumas fachadas dos estabelecimentos de Mococa denunciam a nacionalidade, traços arquitetônicos dos imigrantes. Mas quem foram eles, donos de tantas exuberâncias espalhadas pela cidade? Um deles, outro italiano importante, o arquiteto Gherardo Bozzani, que chegou da Itália em 1910, a pedido de uma família rica da região, para projetar a Igreja do Rosário. E ele veio para São Paulo, naquela grande imigração italiana, consequência das más condições financeiras da Itália naquela época, que teve a carência de mão de obra, de trabalho. Os imigrantes, então, vieram procurar melhores condições de vida, como ele chamava, nas Américas. E aí a família Garcia Figueiredo, cuja a esposa era Iria Josefa da Silva, fez um voto de construção de uma igreja em louvor a Nossa Senhora do Rosário, ali onde ela está hoje. Ali nasceu Mococa. O sucesso foi tanto que os traços acabaram se espalhando por outras construções da cidade, como a Praça da Matriz.
terminasse a obra, poderia partir, mas o entusiasmo da aristocracia local com as linhas da nova igreja tornou o arquiteto um profissional requisitado. E aqui ele ficou, contratado pelos fazendeiros de café para projetar e construir as casas de morada deles na cidade. E ele caracterizou a área urbana de Mococa como uma arquitetura típica neoclássica. Você vê esses casarões que você vê em volta da chamada hoje Praça Marechal Deodoro, é projeto dele. São arquitetura bonita, que valoriza a nossa praça. Fica difícil não se surpreender com a sequência de casarões quase centenários. Uma das mais belas projetadas por Bozzani toma conta do brilho do olhar nas esquinas. E exibe janelas à altura dos olhos do pedestre. Acima delas, compridos janelões, adornados por murais vazados, abrem a casa para o exterior. No alto, detalhes de rostos masculinos e femininos, ladeados por flores e folhas em alto relevo, encorajam que ali passeie a parar e olhar para cima por alguns minutos. Gerardo Bozzani teve filhos na cidade e assinou projetos de prédios públicos importantes, como a Santa Casa de Misericórdia e o pórtico do cemitério municipal.